Gente, bom dia para quem chegou, para quem conseguiu chegar agora há pouco. Vamos retomar, então. Esse é o segundo momento do nosso encontro. Para quem não estava aqui no primeiro momento, a gente teve aqui uma conversa muito gostosa e instrutiva e emocionante com a Mônica, que é uma futura instrutora de taekwondo, e com a professora Eda, que foi diretora da escola que a Mônica estudou. E as duas contaram para a gente a experiência delas vivendo a inclusão. Uma do ponto de vista de quem foi aluna de inclusão e a outra do ponto de vista de uma pessoa que dirigiu e hoje ainda trabalha nessa escola que tem a inclusão como uma de suas metas. Agora, nesse segundo momento, eu tenho a honra, assim, o prazer de estar aqui no meio desses dois feras. Aqui do meu lado direito, o Jairo Marques. O Jairo, peraí que eu vou usar minha cola. O Jairo Marques, ele é colunista da Folha de São Paulo. Quem acompanha o tema inclusão deve conhecê-lo bem, porque o Jairo é um dos raros jornalistas que está há muitos e muitos anos no jornal. Ele já foi repórter, já foi editor. Hoje ele continua fazendo reportagens, mas ele é um colunista do Caderno Cotidiano, né, Jairo? E ele tem um olhar muito especial sobre todo e qualquer assunto que passe pela inclusão. Então, todo esse tempo de experiência, de observar o assunto e de ter contato com leitores que o procuram, com os mais diversos temas relacionados à inclusão, dão para o Jairo uma bagagem muito especial. E bem-vindo, Jairo. Obrigado, Flávia. Aqui do meu lado esquerdo, eu estou com o Rodrigo Mendes. O Rodrigo é superintendente, Rodrigo é o correto? Superintendente da fundação que leva o nome dele. A fundação, ela tem como, me corrija se eu estiver errada, mas ela tem como foco principal ajudar as escolas a traçarem esse caminho da inclusão e levarem as pessoas com deficiência para dentro da escola regular e serem integradas. Bom, eu queria começar falando. Eu estava conversando aqui com o Rodrigo e com o Jairo, falei para ele assim: olha, vocês vão ver que eu colei descaradamente de vocês, porque eles são muito feras. Então, assim, lendo o material que o Jairo produz, lendo as pesquisas e todo o conteúdo e conversando também, né, com eles, que o Instituto Rodrigo Mendes tem, ali você consegue ter um panorama, ali é uma fonte confiável, então eles vão perceber que eles foram colados. Eu quero começar chamando a atenção para um número que quem acompanha essa área conhece bem, que é a Organização Mundial de Saúde. Ela coloca que 15% da população mundial tem algum tipo de deficiência. Se a gente pensar em 7 bilhões e 700 mil pessoas, uou, que conta é essa, hein? É engraçado que não cabia na minha calculadora, eu nunca tinha feito um número... bilhões, não, trilhões, né? Não, bilhões. Eu nunca tinha feito um número com esse... E chegou a mais de 1 bilhão. Se a gente pensar em Brasil, 15%, se os números estiverem corretos, a gente está com são mais de 32 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência no nosso país. E aí, uma fala que eu já ouvi do Rodrigo, o dia que a gente tiver uma escola inclusiva, a gente vai ter 15% dos alunos com alguma deficiência na escola. Os dados mais recentes que a gente tem, eles trazem a informação de que alunos com deficiência representam cerca de 3%. Onde é que estão os outros, né? Onde é que estão as outras crianças, os outros jovens em idade escolar? O que eles estão fazendo? Com quem eles estão convivendo? Com quem eles estão trocando? Que tipo de contato que eles têm com pessoas da sua geração, que têm os mesmos interesses que eles? Onde é que estão essas pessoas?
uma coisa que, quando eu comecei a estudar um pouco desse assunto, me chamou muita atenção, e é uma coisa que eu tenho certeza que, que a maior parte de vocês aqui já conhece, foram as datas. O Vitor citou aqui a data de 2008, quando a gente teve uma política nacional, né? E a gente tem a ONU, 2 anos antes disso, foi em 2006, ela estabeleceu a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. A ONU foi fundada em 1945. Quer dizer que levou mais de 60 anos para essa convenção. E está no cerne da fundação da ONU promover o ser humano, né? Preservar, zelar pelos direitos do ser humano. E essa fundação, fundada em 1945, ela teve a convenção dela para as pessoas com deficiência em 2006. Enquanto isso, nós, o Brasil, a gente teve a política nacional em 2008, mas a gente só aprovou a lei de inclusão com pessoa com deficiência em julho de 2015. E ela só entrou em vigor em janeiro de 2016. Ela é um bebezinho que está aprendendo a andar ainda, né? E isso, eu queria relembrar esse número de 32.250.000 brasileiros que, se a Organização Mundial de Saúde estiver correta, tem algum tipo de deficiência. Então, essa parte aqui da nossa conversa, eu queria só ficar nesses dados, que eu acho que eles já dizem muito do tamanho da estrada que a gente vai precisar percorrer para conseguir ter mais pessoas como a Mônica, que vão ser instrutoras, que estão trilhando o caminho dela. E eu queria... Assim, eu vou passar a palavra, queria começar a nossa conversa aqui com o Jairo e com o Rodrigo, perguntando para eles, fazendo a pergunta que dá o nome ao nosso encontro, né? Quando a gente fala em inclusão, a gente está falando em inclusão com pessoas com deficiência. Essas deficiências podem ser de vários tipos, físicas, podem ser diferenças de ordem cognitiva, a amplitude é vastíssima, né? E aí a gente fala em educação inclusiva. O que é educação inclusiva na definição de vocês? Quer começar, Rodrigo? Prazer. Então, bom dia, uma alegria estar aqui participando dessa iniciativa que está na 3ª edição. Eu tive a chance de acompanhar um dos outros encontros. A nossa parceria com a Fundação Volkswagen começou em 1997, então já temos aí 22 anos de uma ótima relação, então desenvolver projetos, organizar ações como essa e sonhar juntos como é que a gente pode construir uma sociedade mais inclusiva, mais interessante e da qual a gente se orgulhe mais, faz parte aí da essência da nossa parceria. Semana passada eu estava conversando com um cineasta muito interessado por educação inclusiva e ele me contou uma história que eu achei ótima. Em 1952, a Força Aérea Americana estava enfrentando um super desafio. Eles tinham acabado de lançar uma nova geração de caças e, apesar de ter a melhor tecnologia, o desempenho dos pilotos estava sendo pior do que eles observavam com os caças mais antigos. Enfim, avaliaram se era culpa dos instrutores, dos centros de treinamento, da própria tecnologia, e chegaram, depois de várias análises, à conclusão de que o problema era no design do cockpit, né, das cabines dos caças. Bom, a gente pode imaginar que o desempenho de um caça, né, que depende de um controle milimétrico para cada manobra, ele é diretamente influenciado pelo nível de conforto, pelo nível de ajuste que o piloto tem dentro da cabine. Então não adianta a gente ter melhor tecnologia se o piloto não conseguir com facilidade acessar os instrumentos e os comandos do painel. E esse desafio se dava também
porque os pilotos da Força Aérea eles tinham corpos, tamanhos muito diferentes. Então a pergunta era, como é que eles podiam projetar um cockpit que atendesse a todos os formatos dos corpos? Eles por muito tempo acreditaram que eles podiam trabalhar a partir da ideia da média das medidas dos pilotos, ou seja, eles pegavam altura, largura dos ombros, dimensão do tórax, cintura, tiravam a média e com isso eles tinham uma base para projetar os cockpits. E aí resolveram então contratar um pesquisador para tentar entender o porquê que o desempenho vinha caindo. E aí esse pesquisador fez uma base de dados com características de mais de 4.000 pilotos e foi verificar quantos tinham esse valor médio nas suas dimensões corporais. E a resposta, o resultado dessa pesquisa foi que nenhum dos 4.000 pilotos tinha essa medida calculada pela média das dimensões. Ou seja, eles estavam investindo num cockpit que não era bom para ninguém. E aí, como é que eles solucionaram esse problema? Eles decidiram abandonar o racional da média. Eles chamaram os fabricantes de aeronaves e explicaram que eles precisavam de um cockpit que fosse flexível e que fosse pensado para os extremos, ou seja, que o piloto, por exemplo, mais alto tivesse o mesmo conforto que o piloto mais baixo, e assim por diante, em relação às outras medidas. E aí os fabricantes, curiosamente, falaram, num primeiro momento, que seria impossível desenvolver esse cockpit, e que o custo seria inviável. Quando eles perceberam que perderiam o governo americano como cliente, o discurso mudou, começaram a falar, não é tão impossível assim, a gente está pensando melhor, o custo não vai ser tão alto assim. E foi nesse momento que surgiram recursos hoje que fazem parte da nossa vida, como, por exemplo, um assento com diversos tipos de regulagem, de inclinação, altura, distância do painel, cintos ajustáveis e assim por diante. Então, o resultado desse processo foi não só uma melhoria no desempenho dos pilotos, mas um drástico aumento na diversidade de perfis das pessoas que passaram a ser aceitas como pilotos da Força Aérea Americana. Essa história, eu acho que ela ajuda a gente a entender um pouquinho um dos principais entraves para a gente ter um sistema de ensino inclusivo, que é o modelo ainda predominante, que é um modelo meio voltado para o aluno normal. Normal no sentido de um perfil que, quando a gente olha a estatística, a curva normal de uma distribuição estatística é um perfil que está no centro dessa curva. Como a professora Eda falou, é um ideal falso, fantasioso, e que às vezes se distancia da realidade da escola. E esse modelo, ele também se baseia em uma outra falsa suposição de que todos os alunos vão poder aprender da mesma forma, no mesmo ritmo, no mesmo espaço de tempo. E ele estabelece parâmetros de desempenho pré-estabelecidos para esse aluno idealizado, e quando um estudante não alcança esses parâmetros, ele é deixado para trás, ele é excluído, ele é tido como incapaz. Então, para mim, eu tenho olhado para experiências de todas as partes do Brasil, sempre em busca de boas referências, conversado com pessoas que pesquisam esse assunto há bastante tempo. Eu hoje adoto uma concepção, Flávia, de que a escola inclusiva é aquela que acolhe todos e persegue altas expectativas para cada estudante. Em outras palavras, a gente está falando de uma escola que iguala oportunidades, no sentido de garantir direitos, e que diversifica estratégias de ensino por reconhecer que cada um tem uma forma particular de aprender. Eu acabei ficando muito amigo de um diretor de uma escola em Boston chamado
Bill Henderson. Esse diretor, ele criou um arranjo, um projeto pedagógico muito premiado nos Estados Unidos. E ele, outro dia eu estava com ele comentou que, na opinião dele, não importa que a gente reconheça que existam variações de contexto, variações de características regionais de cada escola. Isso não pode ser desculpa para a gente não perseguir altas expectativas para cada estudante. Eu lembro que eu contratei, em 2011, eu contratei uma pesquisadora para desenvolver um estudo de caso sobre essa escola, em Boston, e a gente tinha reuniões semanais por Skype, e eu ia acompanhando um pouquinho do resultado do trabalho dela, até que ela enviou a primeira versão do texto do estudo de caso. O estudo de caso nada mais é do que uma narrativa que conta como é que aquela escola se desenvolveu. E aí eu estava vendo a primeira versão, até que eu fiquei bastante incomodado, né, num parágrafo que dizia que o lema da escola era: o fracasso não é uma opção. Era failure is not an option. Eu olhei aquilo e falei, na minha opinião, isso é antítese de uma escola inclusiva. E aí, já super preocupado, porque aquilo ia ser publicado, marquei uma reunião com ela e com o professor que orientava ela. E aí acho que eu me desprendi um pouco também da minha, talvez de um preconceito com uma visão mais americana de educação, e eu fui entender que, no fundo, eles estavam querendo dizer que os alunos não deveriam desistir, que o fracasso escolar, né, não podia ser uma alternativa, né, que eles não poderiam se acomodar com situações em que os alunos não tinham sucesso escolar. E aí, só para encerrar, eu acho que as altas expectativas, né, que para mim são fundamentais para a gente pensar a inclusão, elas precisam dialogar com esse processo singular de cada estudante. Então, elas precisam ser singulares, elas precisam ser personalizadas, móveis e sempre revisadas, para que a gente não deixe ninguém para trás, seja porque a expectativa está muito alta ou porque ela está muito baixa. Então, essa é a minha visão do que é uma escola inclusiva, Flávia. Obrigada. Jairo, o que você achou do que o Rodrigo disse? Bom dia a todos. Um pouco de covardia eu falar depois do Rodrigo. Até parece. Eu que digo isso. Obrigado à Fundação, em nome do Vitor, que está aqui. Obrigado à Flávia, uma figura que eu fiquei fascinado pela inteligência e capacidade de entrar num mundo que, de certa maneira, é um pouco novo para ela, e ela entrou com isso de cabeça. E, com certeza, ela é uma pessoa transformada hoje, e mais uma pessoa que vai brigar pela inclusão. Obrigado, professora Aida, pelas suas palavras maravilhosas. Obrigado à nossa intérprete, às nossas intérpretes de Libra. Mônica, que coroa todo o esforço que a gente tem feito aqui em nome de uma educação para todos. O meu objetivo aqui é simplesmente atormentá-los nas ideias, que vocês saiam daqui bastante perturbados com o que vocês pensam sobre o outro e sobre a educação que o outro recebe. Porque sem a gente ter esse incômodo, a gente não vai evoluir. A gente precisa se incomodar, sim, com a realidade do outro. E, para mim, a educação inclusiva é a educação que a gente tem como sonho para os filhos da gente. Por quê? Na minha humilde avaliação, a gente tem falhado na nossa educação em diversos sentidos, porque a gente tem criado pessoas sem empatia, pessoas sem carisma, pessoas sem valorização do outro, pessoas não solidárias, pessoas jovens que não têm resiliência. Então, a gente tem, infelizmente, a gente tem criado um modelo de jovem que não é o nosso sonho, né, de filho. Né? Acho que o nosso sonho de filho é o filho empático. Né? É o filho preparado para abraçar o colega. É o filho que vai entender a demanda do outro. É o filho que vai, sim, querer um futuro grandioso,
mas ele sabe que futuro grandioso para ele não vale nada. Que futuro grandioso para todos nós, esse sim é bacana, esse sim é gostoso de se viver. Né? Então, a educação inclusiva, para mim, é aquela que vai trabalhar na criança os valores que a gente almeja dentro da casa da gente para os nossos filhos. Né? E que parece tão distante isso tudo, né? Parece tão distante isso tudo, mas é uma questão muito da prática que você aplica. A gente optou, até então, pela competição, né? Pela padronização das pessoas, pelo resultado acima de tudo, por entrar na USP, por entrar na Unicamp, por fazer os cursinhos mais caros. A nossa obsessão é sempre esse sucesso. O sucesso, é claro que é importante, mas o que, volto a dizer, o caldo que a gente criou, eu não sei se nós estamos contentes com ele. Né? Se a gente pegar, né, infelizmente, os dados de jovens que têm cometido suicídio hoje no Brasil e em algumas partes do mundo são altíssimos. Né? E são altíssimos porque eles estão isolados, né? São altíssimos porque falta empatia para essas pessoas, porque falta resiliência para essas crianças. Enfim, falta uma série de elementos humanos que eu tenho plena convicção de que a chamada escola inclusiva é que vai fomentar na cabeça das crianças e dos jovens esses conceitos. Eu acho que é isso. Jairo, você colocou essa questão, né? Eu queria falar com vocês dois, foi até uma dica que você me deu de leitura, né? Que o Alana, ele encomendou um estudo, né? Foi um estudo que reuniu diversos estudos no mundo, em diversas partes do mundo, que procuraram medir o impacto de ter alunos com deficiência em salas regulares, o impacto disso nos alunos em geral, né? E eu acho que tem tudo a ver com isso que você está falando, né? Com essa coisa. Você quer falar um pouquinho sobre essa questão da produção de empatia nessa experiência? De fato, esse estudo da Alana, acho que o Rodrigo de alguma maneira participou, não sei. Eles fizeram uma coleção de estudos no mundo inteiro sobre o impacto da educação inclusiva. E é um dos estudos mais deliciosos para a gente ler, que a gente tem interesse em educação inclusiva. E enfim, é gostoso de ler essas experiências do mundo. E uma das preocupações do universo das pessoas sem deficiência é assim, mas o que eu ganho com isso? Né? O que o meu filho, que não tem deficiência, vai ganhar com essa tal escola inclusiva? Ou que vai perder, né? Ou que vai perder, exato. Será que meu filho vai ficar para trás, né? Porque o ritmo vai ter que ser mais lento? Será que, enfim, meu filho vai se acostumar com, enfim, com a forma com que o professor vai ter que atuar, ou que, enfim, o professor assistente vai ter que atuar em sala? Mas todas essas pesquisas mostravam que as crianças sem deficiência, elas ganhavam até mais que a criança com deficiência em sala de aula. Isso porque, imagine você, o fato de você dedicar algum tempo de atenção para o auxílio de uma criança, você vai estar revendo o teu conteúdo, né? Você vai estar repassando o teu conteúdo, você vai estar criando formas de comunicação, né? Você vai ter empoderamento, né? Uma série de benefícios em relação a isso. Outra é o que você aprende mesmo com a diferença do outro, né? As características de um ser que foge aí do corriqueiro ou do comum, né? Bom, para as crianças com deficiência, eu acho que a professora Eda já falou um monte aqui, e nós só estamos aqui porque nós temos legitimamente no nosso desejo e na nossa vontade de fazer com que toda criança com deficiência esteja em escolas regulares, porque para a gente isso é indiscutível, né? Mas vale muito a pena, é um estudo que está aberto no site da Alana, vale a pena vocês olharem. Só registrando, porque eu tenho cola, o Jairo não tem cola, mas foi ele que me passou todas essas informações. Na média de 26 estudos desenvolvidos nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá e na Irlanda,
Cada um dos estudos traz percentuais de diferença de acréscimo de aprendizagem dos alunos regulares com a convivência nesse contexto. Mas a média de melhora ela é de 24%. Quer dizer, a média, você tem picos ali, dependendo da experiência, que podem ultrapassar 50% de melhora no aprendizado. Essa questão que o Jairo colocou sobre a empatia, né? O que é a empatia? Você aprende a ter um pouco mais de paciência com o que não é o seu ritmo. Quando você aprende isso, você aprende tudo, né? Você aprende a estudar diferente, né? Com mais atenção, com mais concentração. Rodrigo, essa definição linda que vocês dois colocaram sobre o que é uma escola inclusiva, da sua experiência, que roda o Brasil e o mundo, né? É difícil pegar esse rapaz aqui agora, hoje em dia, do que você vê nas escolas, de forma geral, em que ponto nós estamos hoje em relação a esse parâmetro que você mesmo colocou do que seria uma escola inclusiva? Só fazendo um comentário sobre as estatísticas, a gente não tem hoje um número preciso no Brasil em relação a esse segmento. Esse percentual que você citou de 15%, né, 15% vindo da OMS, enfim, é um percentual que a gente usa como um parâmetro, mas a gente tem um problema de estatística, a gente não consegue ter precisão, inclusive de cruzar dados, né, do censo escolar com o censo populacional e saber de fato quantas estão de fora. O IBGE fala em 45 milhões. O IBGE usou um método muito alargado, né, que foi criticado, está sendo revisto, agora tem uma nova projeção que se aproxima de 10%. Que isso dá mais de 15%, né? Então, são números ainda imprecisos, né? Sobre o que tem acontecido no Brasil, acho que é importante a gente reconhecer que houve muito avanço, né? Sempre importante lembrar, se a gente pega os dados, né, das matrículas da educação básica de 15 anos atrás e compara com os dados atuais, a gente tem pelo menos dois grandes avanços muito evidentes. Primeiro, a quantidade de matrículas de crianças e adolescentes desse segmento aumentou muito. A gente tinha há 15 anos cerca de 300, 400 mil pessoas, hoje a gente está beirando 1 milhão. E o mais interessante é o ambiente em que eles estão matriculados. Antes, a maioria, cerca de 60%, estava em ambientes segregados, né, classes ou escolas especiais, e hoje a gente tem 90%, né, desse contingente já em ambientes inclusivos. Isso é fantástico. Quando a gente apresenta isso fora do Brasil, as pessoas ficam muito impressionadas. E isso é fruto de uma política que foi sendo implementada com um conjunto de programas, né, com muito investimento e com muita convicção de uma equipe que acreditava que era possível mudar um histórico de exclusão. A gente tem desafios enormes ainda, né? Isso não quer dizer que esses 90% estão sendo bem atendidos, né? A gente tem questões de infraestrutura, de qualidade do material didático, lacunas de formação de educadores, mas a gente tem que seguir, né? A gente tem que se reunir e impedir que a gente tenha retrocessos, né? Buscando fazer com que essa história da qual a gente deve se orgulhar continue, né, numa direção de evolução, né, numa direção que dialogue com princípios de igualdade e de respeito às diferenças. Quais são os principais desafios, no seu ponto de vista, da nossa escola no Brasil, tanto para garantir que esses 90% que estão na escola estejam realmente incluídos, quanto para trazer aí a totalidade? Os desafios, eles também dialogam com os desafios para qualquer estudante, né? A questão da qualidade do ensino passa por uma formação, né, mais robusta, mais ampla, mais contemporânea dos educadores, qualidade do material didático, mais tempo para planejamento das aulas, né? Isso das experiências que a gente visita, que são consideradas exitosas,
Esse é um fator que se repete muito, né? Investimento em planejamento das aulas. Exploração de novos recursos pedagógicos, né? Novas alternativas que eliminem barreiras. E eu destacaria também um envolvimento genuíno das famílias, né? As famílias representam um ator fundamental para que a gente consiga fazer com que o ambiente, né, da sala de aula seja promissor, seja de fato acolhedor, e fazer com que as equipes entendam onde elas podem apostar, né? Quais são as portas de entrada para a aprendizagem de cada estudante, e como é que elas jogam juntas aos professores, quando se existe um espaço para diálogo, onde elas possam colocar suas angústias, suas dúvidas, e com isso, coletivamente, construir um conhecimento da comunidade escolar sobre o que é possível e os ganhos de uma educação onde representantes de todos os segmentos estão participando. Obrigada, Rodrigo. Eu queria, nessa linha do que o Rodrigo colocou sobre os avanços históricos que a gente teve, quando eu conversei com o Jairo a primeira vez, eu fiquei muito emocionada com a história que ele me contou. Eu acho que é importante... Jairo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, que eu acho que é relevante para o nosso assunto, a sua história com a deficiência física, né, desde quando você enfrenta isso, e a escola que você encontrou. Eu acho que ela ilustra bem isso que o Rodrigo acabou de falar, dos avanços que a gente teve em muito pouco tempo, né? Eu vou contar de trás para frente. Há 2 meses atrás, eu fui fazer uma reportagem numa escola na zona leste de São Paulo, no extremo leste de São Paulo. Uma escola estadual que eles fizeram vários grafites em homenagem a brasileiros. Ayrton Senna, Maurício de Souza. Um trabalho sensacional. E era uma escola... acho que não era no extremo leste, era em Guarulhos. Já era em Guarulhos a escola. E num bairro complicado, tudo difícil e tudo mais. Mas, enfim, entrei na escola, a escola tinha rampa, a escola era toda preparada, e os alunos estavam empolgadíssimos com a presença de um jornalista, né, de um meio importante, enfim. Por incrível que pareça, o jornal não está, né, nesses lugares que deveria estar, enfim. Então, era um motivo de muita honra para eles, assim, a minha presença lá, embora, enfim, eu seja um real jornalista. E eles queriam que eu visitasse todas as salas. Puxa, tá bom, vamos lá, todas as salas para ver as grafites. E eram intermináveis, eu dou 20 grafites e tal. Eu já tinha visto foto, e jornalista está sempre correndo, aquela coisa toda. E aí chegou o momento de que eu tinha visitado todas as salas embaixo, e tinha umas salas de cima. Eu falei assim, gente, as de cima a gente vai ficar para um outro momento. Não, imagina, você vai ter que ir para as de cima. E eu só vi uma escada. Eu falei assim, olha, eu vou ser carregado, né, pessoal? Imagina, nós temos um elevador. E aí era enfim, você ia ao longo de um corredor, passava dentro de uma biblioteca e tal, pum, estava lá um elevador bonitinho e tal, tranquilo, novo, preservado para quem precisava do uso do elevador. Aquilo me causou um impacto, eu falei assim, caramba. É uma escola no extremo de São Paulo, numa periferia, que tem um cuidado com uma acessibilidade, né, que é incrível. E aquilo me fez passar por uma viagem da minha vida. Eu nasci numa cidade muito pequena, no interior de Mato Grosso do Sul, e a cidade era praticamente toda de areia. Eu morava num bairro que era só areia, não tinha asfalto no bairro. E eu vou chorar contando isso para vocês, é claro. E como o Rodrigo falou, a gente não tinha... esse conceito escola inclusiva nem passava pela cabeça das pessoas. Mas eu tinha uma mãe, eu tinha amigos, eu tinha irmãos, eu tinha vizinhos que queriam me incluir. Então, na maioria das vezes, era a minha mãe que enfrentava o areião, né, para que eu chegasse na escola. Minha mãe trabalhava na escola, ufa. Estamos aqui, estamos juntos. Vamos lá. Bom, minha mãe trabalhava na própria escola e para minha mãe, não havia a possibilidade de não ir à escola.
não havia possibilidade. Assim, para ela era natural como tomar água de hora em hora. E eu ia à escola. E as pessoas aproveitam para tirar foto quando a gente está chorando. Enfim. Aquele momento que o cara estava pagando bafão lá. E eu chegava, e a escola, embora minha mãe trabalhasse lá durante muitos anos, a escola não tinha banheiro para pessoa com deficiência. A porta era estreita. Até hoje a gente enfrenta banheiros com porta estreita, sobretudo nos apartamentos. Vocês já perceberam? É cada vez menor. A gente tem aceitado essa questão imobiliária, né? Os banheiros são cada vez menores. Não é como se as pessoas não envelhecessem, como se a gente não recebesse visita em casa, enfim. E aquilo era a realidade da escola. E eu me lembro, Flávia, isso de um requinte, isso eu não te contei, como qualquer criança, gente, como qualquer criança, eu tinha piriri. Eu tinha piriri. E ufa. E eu não conseguia ir ao banheiro. Mesmo com a minha mãe lá, né? Assim, porque não é toda hora que você quer acionar sua mãe para você ir no banheiro, enfim, você quer ter um pouco de independência. Né? E, enfim. Me vem essa cena, assim, às vezes, de passar algumas horas. Enfim. E acho que hoje isso é inimaginável, né? É inimaginável isso hoje. Então, quando eu vejo as pessoas falando assim, que bobagem de escola inclusiva, até as crianças têm que ficar em celas especiais, em escolas especiais. Me vem uma dor profunda de pensar assim, gente, a gente trabalhou tanto para que as crianças estivessem juntas, né? Jairo, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a cadeira, porque eu acho que a cadeira tem muito a ver com essa escola que você visitou no extremo leste, né? Enfim, a carteira escolar, carteira, né? Então, houve um momento que uma pessoa com deficiência, às vezes, passa por um processo de reabilitação longo, enfim, e eu fui fazer uma cirurgia na coluna e tive que ficar engessado até aqui. Para gente que tem deficiência, é um processo até normal. E eu ficaria muitos meses com esse gesso. E de volta para a escola, como é que eu ia ler? Como é que eu ia ler? As carteiras escolares são baixas, ou são aquelas de braço. Bom, e o problema era todo meu e da minha família. Embora as pessoas se condoessem, não estou dizendo que as pessoas não se condoam com a situação, mas as pessoas só se condoam, não é isso, André? As pessoas só se condoem. Puxa vida. Mas a ação, naquele momento, dependia absolutamente da tua família. E minha mãe, mesmo sem condições, mandou fazer uma mesa mais alta, levemente inclinada, que tivesse um suporte para que eu colocasse o lápis e que eu conseguisse ver um pouco mais alto. Esses dias, depois que eu conversei com a Flávia, eu perguntei para minha mãe como é que a gente tinha pago a mesa. Porque era uma mesa sofisticada, era uma madeira bonita, era alta. E minha mãe ficou um pouco muda. Porque para ela também foi uma lembrança... Ufa! Para ela também foi uma lembrança pesada, isso. Assim, da gente pensar que é conosco, né? Assim, é nós e nós mesmos que vamos fazer com que você estude e tudo mais. E essa escola... E essa mesa era disputadíssima na escola, embora fosse para o meu uso, ela era usada para os aniversários, enfim, todo mundo gostava dessa mesa aqui na escola. Você vê como a inclusão traz. Quando eu completei o ensino médio, o ensino fundamental, o ensino médio era no segundo andar da escola, que minha mãe trabalhou a vida toda. Não houve Cristo que convencesse o diretor da escola a descer o ensino médio. Porque era uma questão de status, subir as escadas, né, para, enfim, estar no ensino médio, que era no alto da escola. Então, eu tive que me mudar de colégio. Vocês imaginem
Imaginem o absurdo que seria uma coisa isso isso faz 25 anos, gente. 20, 30 anos. E ainda acontece. E, enfim, mudei de escola e tudo mais. Por fim, para acabar esse relato dramático, enfim, eu acho que é bom vocês conhecerem o drama, até para que a gente consiga amparar um pouco. Hoje as pessoas veem qualquer coisa como uma dificuldade de inclusão, qualquer coisa como uma dificuldade para fazer inclusão na escola. E eu fui para a faculdade e eu tinha uma espécie de uma motoquinha, como essa aqui, da Andréia, que eu tinha ganhado de um colega de escola, que era muito rico, e ele me deu uma motoca dessa. Isso há 30 anos, imagina, era como se fosse uma espaçonave. E eu fui para a faculdade, longe de sair da minha casa, em Três Lagoas, e fui morar na capital. Não me perguntem como. Não me perguntem como. Eu sei que eu cheguei numa caminhonete do então namorado da minha irmã, que despejou lá em Campo Grande, numa pensão, minha mãe chorando, e eu ficando em Campo Grande para estudar, para fazer faculdade. Porque não havia outro caminho, minha gente. Sem um pouco do nosso esforço, sem a nossa família, sem o nosso entorno, ainda hoje é muito difícil você chegar lá. E nessa faculdade, estou terminando, Flávia, perdão. Nessa faculdade, já tinham mais mentes diabólicas, né? Então, embora não houvesse rampas em nenhum lugar, a turma se mobilizou. Não, peraí, não é possível, o Jairo precisa de rampa. E eu nunca vou me esquecer que a universidade botou um engenheiro para fazer rampa da porta da pensão que eu morava até todos os laboratórios que eu fosse percorrer na universidade. Porém, eu estudava à noite e eu tinha que atravessar uma reserva ecológica. Eu não sei por que diabos as universidades adoram tanto reservas ecológicas que tem passarela pelo meio. Reservas ecológicas, sim, mas as passarelas pelo meio. E para ir para a faculdade era tudo bem. Agora, na volta, 11 horas da noite, na passarela no meio de uma passarela de uma universidade pública, e invariavelmente a luz acabava nessa passarela. E lá eu com a minha motoquinha, atravessando aquela passarela. E eu me lembro muito claramente assim, de conversar comigo mesmo, respirar fundo. Eu tinha medo, assim, medo de tudo. Não é medo de ninguém, medo do escuro, medo sei lá do quê, medo do bicho, enfim. E só lembro que tinha mais um pensamento meu era constante: respira fundo, que um dia você vai estar, quem sabe, falando para um monte de gente bacana na Fundação Volkswagen. Eu acho que, contextualizando um pouco, Jairo, você teve pólio antes de 1 ano, né? Então, todo o percurso escolar do Jairo foi como um aluno de inclusão. No seu caso, Rodrigo, você voltou para a sala de aula já com 23 anos, foi que você conheceu uma sala de aula como um estudante de inclusão, né? Mas já foi numa faculdade, na capital econômica do nosso país, que é São Paulo, né? E numa faculdade privada. Como é que foi a sua experiência? Eles estavam preparados para te receber? Vale a pena eu contar como eu entrei na faculdade. Depois eu trago algumas passagens. Meu acidente foi com 18 anos, então foi justamente nessa transição, eu estava fazendo um cursinho. Isso adiou em 4 anos a minha entrada no ensino superior. E eu queria fazer... inicialmente, meus planos eram fazer medicina. Em virtude, né, dessa mudança na minha vida, eu decidi fazer administração de empresas. Me inscrevi na FUVEST, né, meu sonho era estudar na USP, e fazia 5 anos que eu não estudava, então eu fui mais para ter a experiência de novo do vestibular e me preparar no ano seguinte para, de fato, ter uma possibilidade.
E como eu não tinha compromisso, né, com o vestibular, acabei indo super bem. Passei na primeira fase e falei, agora eu vou me dedicar, né, vou fazer o que eu puder para entrar na USP. E na época a GV fazia também parte, né, o processo seletivo era feito por meio da FUVEST. Então eu coloquei lá as 2 ou 3 opções da FEA, né, da Escola de Administração da USP, e o meu irmão que falou, olha, tem também a opção da GV, eu nem sabia que a GV fazia parte, coloquei lá como 3ª ou 4ª opção GV, e aí, resumindo, eu fiquei na 3ª lista de espera e acabei entrando na GV, que, enfim, nem fazia parte do meu sonho. Mas a FUVEST, né, na época a gente comprava o manual na banca de jornal, e aí eu fui lá ver como é que eu ia fazer a prova, e tinha lá na última página um telefone, ó, casos especiais, né, entrar em contato com o comitê. Marquei uma reunião, então, com os responsáveis. Eles, depois de avaliarem o meu caso, decidiram que eu faria a mesma prova, no mesmo prédio, né, dos outros candidatos, do mesmo tempo, mas eles contrataram um escriba, ou seja, uma pessoa para quem eu ditava as respostas, e um enfermeiro que ficaria à minha disposição caso eu precisasse ir no banheiro, alguma coisa assim. E aí, apesar de eu achar que eu estava em desvantagem, porque de matemática, gente, exercícios, testes ou, enfim, perguntas de geometria, de física, você tem que desenhar, né, para montar o raciocínio. E eu tinha que primeiro explicar para ele o meu desenho. Então, eu acho que meu tempo devia ter sido um pouquinho mais... Mas, enfim, deu certo, eu entrei. E eu acho interessante essa experiência, porque, se a gente for pensar, eu tive um tratamento desigual para que eu pudesse ter acesso à igualdade de direito à educação, que ilustra bem o princípio da igualdade, né? Tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais na medida da sua desigualdade. O Aristóteles chamava de igualdade naquela época, né? E isso fez com que eu tivesse essa oportunidade. E aí, quando eu cheguei na GV, que era uma escola que até então nunca tinha recebido alguém, né, com impedimentos físicos como os meus, eu tive uma reunião com a diretoria que decidiu, olha, primeira medida vamos reproduzir essa solução da FUVEST, você vai fazer, então, a prova ditando para o professor, no mesmo tempo, enfim, tudo bem para você? Segui, então, com essa solução, e era interessante, gente, porque sala de aula de faculdade tem a turma do fundão, existe uma concentração, né, no fundo da sala, e, enfim, os gatos pingados lá na primeira fileira, e no dia da prova eu era o único que não podia não estudar, porque eu ia estar, né, diretamente ali, eu ia passar vergonha se eu não estudasse. Né? Então, eu tinha que ralar na véspera da prova, e aí a topografia da classe mudava, vinha todo mundo para frente. Enfim, mudava completamente, e todo mundo fingindo que estava pensando, né? Esperando dar a resposta. Enfim, então, foi assim que eu consegui participar da questão, né, de avaliação. E aí, ouvindo aqui as experiências do Jário, tem uma experiência que eu acho que vale a pena contar. No primeiro semestre, eu tinha uma professora, Teoria Geral da Administração, o nome da disciplina, que era uma professora difícil, assim, uma professora que não era muito generosa com a turma. Enfim, 80% da turma foi reprovada. E teve um dia que eu tinha um compromisso, eu precisei sair mais cedo, pedir licença. E diz a minha amiga, né, no dia seguinte ela veio me contar que a professora, depois que eu saí da sala, olhou para a turma e falou assim, o que vai ser desse garoto? O que ele acha que ele vai alcançar na vida? Professora de faculdade. E aí me contaram essa história. E aí eu falei, a minha vingança branca para essa professora, eu vou ser o melhor aluno que ela já teve na história.
E aí eu me dediquei que nem um louco estudando aquela disciplina. Enfim, então, você imagina, né, se numa faculdade, né, considerada de ponta, etc., a gente ainda tem essa mentalidade, a gente tem muito ainda a mudar em termos do que se enxerga, né, em termos da perspectiva, daquilo que a pessoa consegue vislumbrar, né, para alguém que tem uma limitação. Rodrigo, tanto no seu depoimento, quanto no depoimento do Jairo, quanto no depoimento da Mônica, e da conversa com a professora Eda, a gente vê uma linha comum, que é assim, a importância das famílias, né? As ações da mãe do Jairo, a gente não explorou tanto aqui, mas eu já te ouvi falando sobre a importância da sua família, né? Depois do seu acidente. E tem uma fala, quer dizer, a professora Eda fazia esses cafés, agora não é quando a gente fala em inclusão, é natural que a gente primeiro pense na escola, nos professores, né? E a gente tem essa importância. Até que ponto você colocou, entre os seus 3 pontos que você elencou aí, você colocou o envolvimento da família, né? De que forma que a gente consegue ajudar a família a perceber como ela pode ajudar? Porque quando a gente fala de aluno com deficiência numa família que mora num grande centro, que tem condições financeiras para procurar ajuda médica, psicológica, etc., essa família ela chega de um jeito na escola. Ela chega entregando para a escola instrumentos para que essa escola acolha esse aluno. Agora, quando a gente pensa nas famílias mais vulneráveis, a realidade que a gente encontra é muito diversa, né? É claro, você encontra pais extremamente guerreiros que mergulham no assunto e, se bobear, eles vão ajudar mais do que qualquer especialista no tema. Mas, por uma série de circunstâncias, acho que falta de amor quase nunca é uma delas, falta de vontade de fazer quase nunca é uma delas, mas porque o pai e a mãe, às vezes, têm que trabalhar e tem muito pouco tempo para se debruçar sobre isso, a desinformação das famílias é muito grande. Eu queria saber o seu instituto, que trabalha com essas questões todas, o que pode ser feito para se sistematizar e não depender só da boa vontade de uma boa diretora como a professora Eda para trazer as famílias juntos? E experiências que você tenha visto que tenham sido efetivas nesse sentido. Eu acho que, talvez 3 palavras: acolhimento, escuta e apoio. Né? Das experiências que eu conheci, que trabalhavam de forma interessante com essa questão da família, me chamaram mais atenção escolas que abriam espaços com uma frequência sistemática para que os pais tivessem a oportunidade de compartilhar, né, suas dúvidas, suas inseguranças, sua falta de conhecimento. Tem uma escola que eu sempre cito, que criava espaços formativos para os pais, né, sobre todo o processo de como se construiu a concepção de inclusão na escola, no Brasil. Então, os pais, não só eles levavam questões específicas, né, do percurso de aprendizagem de cada um dos seus filhos, mas eles ampliavam o seu repertório sobre questões de direitos humanos, sobre questões de uma pedagogia contemporânea, sobre como é que eles poderiam desempenhar um papel mais proativo no apoio aos seus filhos. Então, acho que espaços para um diálogo aberto, mediados, né, isso é muito importante, sempre havia uma mediação de qualidade e cuidadosa para que os pais tivessem essa sensação do acolhimento. A gente nunca tem o tempo que a gente quer, né? Eu quero abrir para perguntas, e eu queria dizer para vocês que, se vocês quiserem também endereçar perguntas para a Mônica e para a professora Eda, a gente leva o microfone até elas, mas antes de eu abrir para pergunta, tem uma questão que é muito importante eu passar aqui para o Rodrigo e para o Jairo,
que é a questão do... Eu queria entender o seguinte, a gente começou falando das datas aqui, né, em que, da ONU, as datas no Brasil. Por que só nesse século? Por que só agora? E até que ponto essas leis, e pensando um pouco no PNE também, que a gente está aí na fase de implementação do PNE, até que ponto as leis conseguem ser efetivas no cotidiano e qual o nosso papel para tornar essas leis efetivas? Não é uma pergunta simples. Bom, acho que parte dessa demora tem a ver com um problema que a gente tem até hoje, que é a invisibilidade. A pessoa com deficiência tem uma questão anterior a estar na sociedade, que é a questão de si mesma. Você precisa aprender a lidar com o mundo antes de sair ao mundo, né? Às vezes, a gente, nessa funilaria, que eu costumo brincar, você vai demorar, às vezes, décadas para conseguir se ajustar, para estar bem para ir para a escola, para estar bem para ir para o trabalho. Então, isso causa, infelizmente, uma invisibilidade, porque nós não conseguimos ainda, e estamos caminhando para isso, que as coisas sejam concomitantes. Enquanto a criança está na escola, ela faz no contraturno a reabilitação e tudo mais, né? Então, isso nos causa um prejuízo tremendo de tempo das coisas, né? E também tem uma questão prática, né? Embora a Convenção da ONU tenha tido poder constitucional, e a gente martelava isso, né, Rodrigo, o máximo que a gente podia, as pessoas não entendiam isso. Os meios não entendiam isso, os próprios políticos não entendiam isso. Então, foi necessário criar-se uma nova lei, que é a Lei Brasileira de Inclusão, que diz mais ou menos, né, o que está na Convenção dos Direitos da ONU, mas com essa cara de uma lei nacional, né, que me parece que tem pegado um pouco mais, né. Eu só queria voltar rapidamente num ponto que são o que o Rodrigo falou super bem, mas a gente precisa entender que a escola, enfim, está chamada escola inclusiva, ou qualquer escola, não é um depósito de criança. E é claro que é papel do professor, do diretor, do educador, enfim, orientar essas famílias mais humildes de que a gente tem uma estrutura anterior à escola e uma estrutura coadjuvante à escola. Talvez ela não funcione do jeito que deveria, né? Mas a gente tem, sobretudo nas cidades maiores, redes com ONGs, como São Paulo, que dão um trabalho de retaguarda fantástico para a família e que não vão entregar à escola aquele ser que eu recebo relatos e mais relatos, que é um ser indomável dentro da sala de aula, que é um ser que não consegue parar em momento nenhum dentro da carteira. Uma criança que tem problemas de saúde, ou ela não tem um tratamento adequado de cognição, evidentemente que dentro na sala de aula ela não vai se comportar como, enfim, minimamente como um aluno. E aí é uma questão de intersetorialidade. Exatamente, totalmente de intersetorialidade, que pode ou não ser direcionado pela escola. Melhor que não seja, né? E, por fim, eu queria lembrar para vocês um caso. Vocês, não sei se acho que está fresco na cabeça de vocês. Vocês lembram o que se falavam das crianças com Zika e com que nasciam com Zika? Está muito fresco na cabeça de todo mundo. Vocês se lembram dos relatos que eram feitos dessas crianças? Elas iam ser praticamente seres amorfos, concordam? Foi muita pressão social, foi muito olhar social, foi muita pressão política, e foi feito o que deve ser feito com qualquer criança com deficiência. Essas crianças foram assistidas, não todas elas, mas parte delas foram assistidas muito precocemente. Muito precocemente. E assistidas de uma maneira plural, né, em todas as suas necessidades terapêuticas, psiquiátricas, motoras, enfim. E parte delas, né, parte importante delas, que estão com 3, 4, 5 anos, estão tendo um desenvolvimento comum, muito próximo do comum. Né? Porque, felizmente, nós temos um cérebro que é maravilhoso, em suas sinapses, em suas energias, enfim. É isso. Você quer complementar? Só complementando, as leis, né, muitas das leis, elas surgem a partir de mobilizações sociais. Né? Esse é um segmento, como o Jário falou, que além de ter
sido colocado num espaço de invisibilidade, é um segmento que demorou mais para se articular, né, para conseguir representatividade nas esferas de poder e assim por diante. Então, a explicação vem de um histórico, né, um histórico inclusive cultural muito perverso. Se a gente olhar para a história da humanidade, enfim, teve fases em que a pessoa com deficiência não era considerada um ser humano, né? Então, acho que esse processo cultural e social explica, talvez, uma demora em relação a outras demandas sociais. Eu não sei se é possível, Flávia, porque a gente trabalha muito mostrando experiências exitosas, né? Um dos programas do Instituto tenta identificar práticas exemplares, a gente publica isso num portal chamado Diversa, e a gente tem um trabalho de formação junto com a Fundação Volkswagen, que chama Diversa Presencial. A gente organiza encontros quinzenais com equipes de escolas que trazem para a gente casos desafiadores de inclusão, e a gente coletivamente vai buscando, né, construir estratégias para endereçar esses casos. Então, acho que só para ilustrar um pouquinho do que a gente faz. Vamos ver o vídeo e a gente abre para pergunta. Eu já tenho uma pergunta aqui na mão. Pode ser? Tá bom, tá bom. Combinado? Marcas do Instituto Rodrigo Mendes e da Fundação Volkswagen. Diversa Presencial. Aparece escrito: 10 encontros presenciais, 8 municípios envolvidos, 135 educadores participantes, 13.444 estudantes impactados. Liliane Garcês, Instituto Rodrigo Mendes. O projeto Diversa Presencial, ele tem como objetivo fazer formação e serviço com os professores, gestores, supervisores escolares, enfim, toda a comunidade escolar. Ana Paula Strafati, professora Santos. A gente tem assim bastante subsídio teórico, né, para poder trabalhar na prática com os nossos representantes lá no município. As reuniões presenciais assim nutrem, né, as nossas experiências mesmo, né? A gente acaba confrontando o que a gente sabe, o que a gente precisa saber mais e aquilo que a gente precisa estar fazendo as interferências com os multiplicadores no nosso município. Liliane. A ideia desse projeto é partir da prática e amarrar a teoria. Então, a gente tem momentos de discussão de casos e também de aprofundamento teórico. Professor e alunos em sala de aula. Juliana de Almeida, professora. Ferraz de Vasconcelos. É um aluno que melhorou muito, um aluno que tem um comportamento difícil, mas que ele já aceita um abraço, que ele já aceita um toque, que aprendeu a respeitar algumas regras porque passou a ter significado para ele. Porque até então ele só tinha bronca na escola, ele só brigava e ele só recebia isso como retorno. E a partir do momento que nós passamos a olhar diferente para ele, a olhar com sim para ele, nós recebemos esse sim também de volta, até mesmo no comportamento, no respeito às regras, porque tem significado para ele hoje a escola. Samuel Barbosa, diretor de escola. Poá. Eu vejo que são nortes, são pequenas depoimento, palavras que vão te direcionando a fazer o melhor. Elizabeth Lunardi, atendimento educacional especializado Santo André. Tem que mudar o nosso olhar, o nosso trabalho com o aluno. Refletir que nós temos que trabalhar juntos. Sandra Mara Gerbelli, gerente de educação inclusiva Santo André. A cada semana, né, a gente volta para a rede com um olhar diferenciado. E o mais importante, a gente tem a condição de analisar tudo que a gente tem feito. Denise Quinta, chefe de serviço de educação especial, Cubatão. Este ano nós oportunizamos algumas escolas e para o ano que vem nós pensamos em ampliar. E as próprias pessoas da Secretaria de Educação se engajarem nessa formação bem ampliada, mas no sentido de que a gente converse sobre educação inclusiva. Andréa Duque, coordenação técnica Cruzeiro. Eu já estou tendo um retorno muito bom da equipe que eu trouxe, das pessoas falarem, nossa, é igual, né? Eles passam pelas mesmas coisas, as necessidades são as mesmas. Isso é muito gratificante. Liliane. O Diversa Presencial é um projeto que não leva em consideração só a diversidade dos alunos na sala de aula, mas a diversidade dos professores, dos diretores, dos gestores e, portanto, põe na prática
todos os princípios que o Instituto Rodrigo Mendes acredita e que embasam a educação inclusiva, uma educação de qualidade para todo mundo. Patrícia de Azevedo, atendimento educacional especializado, Ferraz de Vasconcelos. Eu achei fantástica a proposta, porque na verdade ele não focou no professor em si, né, mas na comunidade escolar. Porque muitas vezes o merendeiro ele não tem ideia de quanto importante é a presença dele na escola e o quanto ele pode nos ajudar. Viviane Vilar, diretora de escola, Ibiúna. Então, por ter trazido professores, auxiliares da minha escola, então eles também estão me ajudando a motivar os que ficaram. Né? Não é fácil, não é uma tarefa fácil, mas assim a sementinha está sendo plantada. Né? Heraldo Vicente, chefe de ensino fundamental e médio, Cubatão. O grupo todo participa e constrói junto e discute e levanta diversas situações. E eu acho que existe uma incorporação de conhecimento muito mais interessante. Célia Gouveia, assessora de Educação Inclusiva, Santos. O Diversa, ele trouxe uma oportunidade para a gente poder estar levando essa nova metodologia para o nosso município, para aprender a gerenciar um pouco melhor as questões das pessoas com deficiência dentro das unidades escolares. Viviane. Esse era o meu objetivo, tentar levar para a minha escola que antes da deficiência, aquele aluno é uma pessoa, que tem uma história, que tem uma família. Como lidar com todas essas vertentes dentro da unidade escolar, né? Professora sopra bolhas de sabão e crianças sorriem tentando pegá-las. Aparece escrito: agradecemos as secretarias municipais das cidades de Cruzeiro, Cubatão, Ferraz de Vasconcelos, Ibiúna, Peruíbe, Poá, Santo André e Santos. Aos cursistas, às equipes e estudantes das unidades. EMEB Suzete Bessaggio Ruiz, EMF Nurimar Martins Riar. Diversa presencial, Instituto Rodrigo Mendes e Fundação Volkswagen. Muito bem. Pessoal, eu já vou abrir o microfone para perguntas, senão o pessoal vai me matar, né? A gente conversa e... eu já recebi uma pergunta. Por favor, quem me mandou a pergunta sobre inclusão de surdo? Será que você pode fazer a sua pergunta? Pode ser? Obrigada. Você pode se identificar, por favor? Bom dia, meu nome é Rita, sou psicóloga, trabalho também com palestras sobre inclusão e muito me perguntam, né, sobre a questão da educação dos surdos, né, porque a ideia da educação da deficiência intelectual, dos outros sensoriais, mas a questão dos surdos, porque a comunidade surda, eles dizem, né, já se fecharam por causa das questões históricas mesmo, né, de exclusão, não ter libras, eles também já não foram acolhidos, então eles acabaram se fechando e fortalecendo escolas especiais. Então, a ideia de que a escola especial é melhor do que a escola regular no aprendizado. Então, eu queria ouvir um pouco de vocês sobre a opinião, né, como eu escuto muitos professores falando isso, especialistas, queria saber o que vocês pensam. Eu sou a favor da educação inclusiva, mas é difícil convencer diante desses dilemas todos, né? Você sabe que uma vez eu fui para a Argentina, fui para Buenos Aires fazer um estudo de caso. A gente foi registrar uma escola que tinha sido indicada pelo Ministério, e aí eu sempre começo conversando com a diretora, né? E no dado momento eu perguntei para ela como é que era a questão dos estudantes surdos. Né? Aí ela olhou, assim, quando eu falei estudantes surdos, olhou para a colega e falou: os estudantes surdos estão aqui, participam de todos os ambientes, estão totalmente em equiparação de oportunidades. E eu olhei para o Augusto, meu colega de trabalho, e falei: é mesmo, mas vocês não têm resistência dos surdos? Ela de novo olhou para a colega com uma cara de estranhamento. Não tem problema nenhum com os surdos. Eu falei: nossa, deve ter alguma questão do idioma, né, do idioma espanhol, talvez favoreça a questão da comunicação. Eu falei: nossa, porque no Brasil a gente tem muito problema com os surdos. Aí a amiga falou assim: os sordos, porque surdo é canhoto em espanhol. Fala sordos. Enfim, não, de fato, canhoto está em todo lugar, né, imagina. A gente tem essa questão. É uma questão cultural e é importante entender por que eles se sentem assim. Eles têm como base de análise o que eles têm como passado. Né? Antigamente, de fato, só existia essa alternativa para uma criança e para um adolescente surdo. Né? Então, é muito esse o parâmetro que eles usam para avaliar o que é melhor para
né, para uma criança que tenha deficiência auditiva. É importante a gente olhar quem teve a chance, né, uma estudante surdo que teve a chance de participar de uma escola inclusiva com apoio, e aí eu vi a opinião dessa pessoa, o que ela considera melhor. Então, de fato, existe uma barreira enorme cultural por parte, né, da forma como eles enxergam o que é melhor para eles. É um desafio para a gente fazer isso no Brasil. Há iniciativas pontuais, né, de escolas que têm intérpretes. Não é uma estrutura fácil, né, mas tem tido algumas iniciativas assim. O Rodrigo falou bem, é uma questão cultural que está bastante profunda, tem origem americana, né? E a gente tem uma complexidade nos surdos, que são os surdos oralizados. Estes, sim, estão nas salas de aula regulares e que usam a língua portuguesa e tudo mais. Nos surdos, eu tenho também um palpite, não é nada no conhecimento científico. A interação para o surdo é menos complexa do que a interação, eu digo interação de estar nos ambientes, tá? Evidentemente que a comunicação é uma barreira importantíssima, né? Então, estar nos ambientes, transitar, viver a cidade, viver as complexidades da vida, ela pode ser mais simples para uma pessoa surda. Então, isso, de alguma maneira, nos atenua uma série de questões que envolvem educação inclusiva para outros grupos. Acho complexo prometer para o Brasil inteiro que vamos ter professores formados na língua brasileira de sinais, porque nosso atraso é gigantesco nisso, né? Por exemplo, a cidade de São Paulo, se eu não me engano, a gente tem uma escola que tem o ensino médio, que é, se eu não me engano, Ellen Keller, que tem o ensino médio que é totalmente em Libras. Mas eu acho que, de novo, a gente tem que quebrar uma barreira de diálogo. E essa barreira vem dos dois lados, na minha convicção. Eu fui uma vez no Ellen Keller e foi um dos melhores encontros que eu tive na minha vida com as crianças. E as crianças tinham uma curiosidade imensa, assim. Na verdade, eram adolescentes. E eles queriam... A pergunta muito frequente entre eles era a questão do sexo. E aí teve uma menina super expansiva que ela perguntou assim: mas como é que se faz sexo sem movimento? Como é o seu caso? Eu sei, como é que você faz? Poxa, sexo sem movimento. Aí eu falei assim, para mim, sexo bom é quando a gente fala bastante. E aí eu falei assim, cada um de nós temos uma maneira de ver o mundo. Né? Então, eu citei esse exemplo porque, às vezes, os conceitos estão muito díspares aí e falta mais diálogo para que a gente se encontre. Mas a sua pergunta é muito boa e difícil de responder. Alguma pergunta? Por favor, você se identifica? Bom dia, o meu nome é Danilo, eu sou surdo, eu sou professor de Libras. E eu queria complementar a pergunta da Rita. Bom, temos a educação especial e a educação inclusiva, né? Se compararmos a experiência que eu tenho, né, trabalhando em Guarulhos, na educação especial, parece que falta, né? Parece que não tem coisas novas, falta conteúdo, falta aprendizado. Então, eu sinto que tem barreiras nesse lugar também, de educação especial. Mas, já na inclusão, o que eu percebo, quando o surdo está incluso, parece que ele consegue avançar, ele evolui mais, ele consegue uma troca especial ali com o ouvinte, ele consegue adquirir cultura e conhecimento mais do que quando se está na educação especial. Parece que informação não tem. Já na educação regular, né, inclusiva, ele consegue um aproveitamento melhor. E eu, como professor, né, de língua de sinais, eu percebo que, no intervalo, quando eu ensino nas escolas que têm surdos, os outros alunos que são ouvintes conseguem interagir com os alunos surdos. E a família também, os familiares conseguem aprender, os professores conseguem aprender também a língua de sinais, os funcionários da escola.
diretores, todos, né, conseguem ali interagir com o surdo. Eles não ficam isolados, não ficam sozinhos. E na educação especial parece que a gente tem que ter ali um estímulo maior para que eles consigam entender, né? E não os ver como coitadinho, precisa ficar isolado ali. Não, né? Precisa entender que somos capazes de tudo, de termos diversas profissões. Os surdos podem ter, sim. Poxa, Qual o seu nome, professor? Danilo. Eu acho que o seu depoimento ele corrobora o que as pesquisas já mostraram, né, Rodrigo e Jairo? Que é como a criança, o aluno, o jovem... a gente citou aqui uma pesquisa que mostrou como a criança ou o aluno típico evolui e aprende mais quando está em contato com a criança com deficiência. Mas a gente já tem muitas pesquisas que comprovam como a criança com deficiência, e é por isso que a gente está aqui defendendo a escola inclusiva, né? Danilo, obrigado demais pelo teu relato. E ele agrega num aspecto que os grupos da diversidade, agora tem esse termo, né, lutam muito para que seja reconhecido, que é o chamado lugar de fala. Eu conheço os argumentos que o Danilo usou e vibro com cada um deles, mas já apanhei demais ao usá-los. Porque sempre vem a questão do lugar de fala, né? Mas o Danilo, assim, dentro dos grupos de surdos, o pensamento dele é muito à frente, assim, porque a maioria das coisas que a gente ouve é que não, mas o surdo está bem do jeito que está, as escolas funcionam, e eu vi isso dele, saber que isso tem essa força, acho que nos deixa bastante contente, e eu sou super do seu time. Muito bom. Eu queria fazer um convite para o Danilo, para a gente fazer uma entrevista. A gente está aqui com a Vitória e com a Bia. Eu queria que a gente entrevistasse depois o Danilo, para a gente gerar um conteúdo para o portal. Gostei muito do depoimento. Legal. Andréa tem uma pergunta aqui, por favor. Boa tarde a todos. Meu nome é Andréa. Eu compartilho uma particularidade aqui com o Jairo. Eu também sou sobrevivente da poliomielite, com toda uma experiência aí de ter uma deficiência física da vida inteira, num país em que inclusão e acessibilidade, naquele momento, essas palavras não estavam nem no dicionário. O que dizer na boca das pessoas. Quando ele falou sobre essa questão da escola inclusiva, de que você participa do ambiente de uma comunidade, você não está isolado, me fez pensar que eu tenho ouvido de pessoas com deficiência se sentirem à parte quando dizem assim: essa pessoa que ficou deficiente na fase adulta, eles têm inserção. Você que vem de uma deficiência da vida inteira, você não consegue se colocar. E eu já vi usar isso, inclusive, com relação a Mara Gabrilli, que tem uma deficiência extremamente severa, e as pessoas olham para ela, estou falando do universo da pessoa com deficiência. Mas ela ficou deficiente adulta. É outra coisa. E aquilo bateu. É verdade. A pessoa que ficou deficiente na fase adulta, ela teve um universo de experiências que aquela criança não teve quando ela é uma criança que se desenvolveu a vida inteira com uma deficiência física. Isso deixa ela num universo de não ter vivido experiências. Eu participei de um projeto agora do Ministério da Saúde sobre vacinação, e eles colocaram a forma de apresentar a importância da vacina. Eles vestiram uma pessoa com aquela roupa verde, que na hora que eles filmam, eles conseguem tirar a pessoa da cena. Então, aparece a bicicleta andando sozinha. Aparece a pessoa não está lá, né? Como se ela não tivesse vivido aquelas coisas por causa do que ou da deficiência ou do que ela faleceu. No caso, está se falando da poliomielite mesmo, né? Por causa dos baixos índices de vacinação. Quando eu vi aquilo, eu falei, mas é isso.
quando a pessoa tem uma deficiência e ela não pode chegar naquele lugar, ela é tirada daquilo. Ela não vive aquela experiência. E ela tem direito de viver aquilo. Então, se você não vive com aquela comunidade, você não tem aqueles colegas, no futuro, são eles que vão inserir você no trabalho, na vida social. Então, você só convive com quem tem deficiência. Qual é o teu futuro? Quem que vai... São essas pessoas que vão te dar esse contexto que você não teve. Então, tem que ser ela, inclusive, incluída em tudo, senão ela vai ser excluída o resto da vida. E se você não parte disso da base, como que você lá na frente quer que alguém chame ela para trabalhar se essa criança já não mostrou para o coleguinha dela que ela é tão capaz? Esse é um excelente argumento para a sua pergunta, né? Para as pessoas que te procuram colocando a questão dos surdos, né? Então, eu acho que esse universo precisa ser colocado de uma forma melhor, porque é na educação que você demonstra que é possível. E eu até vou dizer que nós temos, as pessoas com deficiência, elas têm que desenvolver a capacidade de solucionar problemas de uma forma que o outro não vê. E hoje, quem é que apresenta os melhores aplicativos? É quem dá a solução que você não pensou, mas o outro pensou. Então, eu acho que quando você tem poucos recursos, você precisa ser muito eficiente. E a pessoa com deficiência, ela é obrigada a fazer isso, porque ela tem poucos recursos. Os recursos foram tirados dela. E você tem que aprender que apresentar soluções eficientes. Então, se você olhar para o que ela tem para oferecer, ela tem para oferecer muito. É porque não se vê o lado que a pessoa consegue passar para a sociedade. Você vê sempre do lado da fragilidade, do não, e não do lado do sim. Então, acho que a gente tem que melhorar essa visibilidade do sim, da participação, e que, no longo prazo, é esse o grande investimento que tem que ser feito. Vocês querem fazer algum comentário? Eu queria só complementar... Vai você, Jairo. Não, só um aspecto que você ressalta, assim, que das diferenças entre uma pessoa que adquiriu uma deficiência ou da pessoa que teve uma deficiência precocemente. Embora eu entenda, a pessoa que teve uma deficiência tardiamente, ela também teve um momento que a gente não tem, que é a questão de se enlutar, né? De olhar a perspectiva de tudo que ela fez, não podendo fazer da mesma maneira, né? Então, assim, eu acho que eu vejo muitas semelhanças, assim, eu não vejo muitas... todos somos diferentes, mas acho que a gente está caminhando pela mesma dificuldade, trilha. né? Enfim, só isso. Eu só queria dizer que, para aquela questão do estudante surdo, tem uma experiência que eu achei muito emblemática de uma escola... Eu vi isso mais de uma vez, mas essa escola era muito bem feita. Eles entendiam que todos os estudantes tinham que aprender Libras, né, desde o primeiro ano do ensino fundamental. Eles ofereciam aulas de Libras para as famílias e para os funcionários da escola, né, e a diretora tinha muito orgulho em dizer que era uma escola bilíngue, no bom sentido da concepção de uma escola bilíngue. Então, tem formas, né, da gente criar um ambiente acolhedor para a criança surda também, com presença dos intérpretes, com materiais mais visuais e com todo mundo se relacionando com essa língua. Professora Eda, eu acho que aqui vale a pena a sua experiência quando vocês fizeram curso de Libras no CIEJA. Como é que foi essa experiência? A senhora pode falar um pouquinho? O pessoal conseguiu aprender? Como é que foi isso? Então, quando nós recebemos a comunidade surda, né, de uma escola de Mova, que fecharam as portas, não tinham para onde ir, resolvemos, então, assumir esse desafio. E eles chegaram e dissemos, fomos à Secretaria, né, Municipal de Educação e dissemos o que fazer. Então, nós podemos colocar lá o curso de Libras, ficamos tendo formação semanal por 1 ano e meio, eu, mais 8 professores, 2 funcionários da parte administrativa e da parte também burocrática da escola, de limpeza e merenda, nos unimos para poder fazermos isso. Eu acho que eu também sou a favor de que, quanto mais desafios nós encontramos com as pessoas que estão na escola, mais aprendemos
se estivermos abertos a isso, né? Porque eu também acredito que, para cada um, que aí não é só a inclusão, mas tem aquelas outras pessoas que também trazem outras dificuldades para permanecer na escola, que é a violência, que acontece muito à criança, ao abuso sexual, que você não pode esquecer, há uma porção de coisas, né? A violência na própria família. E eu poderia dizer também que, quando se tem esse contato com surdos, é bem interessante, porque um dos objetivos do CIEJA agora, já vem acontecendo há algum tempo, é se tornar uma escola bilíngue. Por quê? Porque é um número muito grande, e como eles frequentam todos os ambientes, os outros alunos e pais, e a comunidade, quem transita lá pela escola, também achou interessante todo mundo também incluí-los mais ainda, aprendendo o sinal de Libras. Então, é uma questão assim de, realmente, da visibilidade, né? Eu acho que o surdo, ele não é visível porque não está definido a sua deficiência, né? Eu precisei acompanhar os surdos quando chegaram no CIEJA, nenhum deles tinha um documento. Isso dizendo surdos das periferias, né? Dos lugares pobres, porque os pais não conseguiam levá-los para registrar, lá se registrava já mais tarde, mesmo porque já têm idade, ou vinham do interior ou de outras cidades do Brasil, e não tinham documento, não tinham CPF, também não tinham registro militar, do serviço militar, os homens, porque não tem pessoas também nessas instituições públicas para entendê-los e compreender e tirar. Então, nós vamos fazer todo esse trabalho também. Por quê? Porque não são visíveis. O surdo, eu acho que é o mais difícil por conta disso, né? Porque não aparenta fisicamente uma deficiência. Então, é isso. Ganhamos 15 minutos. Eu esqueci seu nome, desculpa. Rita. Eu acho, Rita, que o depoimento do Danilo e da professora Eda, eu acho que você pode... Pega o celular, faz vídeo, leva isso para frente, mostra para as outras pessoas. Alguém tem mais alguma pergunta para o Jairo, para o Rodrigo? Ok. Bom dia, tudo bem? Sou Douglas, sou do setor público, da Secretaria de Trânsito, e vi essa grande diversidade de informações que foram distribuídas. Mas falar de inclusão, quando falamos de trânsito, é um grande desafio, e a palavra educação hoje se tornou uma ofensa para a humanidade, porque as pessoas não querem aceitar a palavra educação, principalmente quando fala da inclusão, né? O desafio de buscar hoje num mercado e numa humanidade consumista, as pessoas que têm uma condição total, né, de mobilidade, elas querem estar à frente. Então, isso mostra que aqueles que têm menos vão sempre ser menos visuais, né, menos ali inseridos, porque há um grande consumismo que quer tomar, né, o empoderamento da população, vou falar assim, em todos os países. Nós temos hoje no setor de trânsito, né, vou falar assim, um engessamento de uma lei que há 20 anos, ou seja, se formaram 20 grupos, e a educação ela não está inclusa nisso, né? Está engessada a educação do trânsito no código ali no 74 do CTB, que não se faz presente. E isso teria que estar inserido na própria educação, né, no plano pedagógico, aonde a gente percebe de que, se você consegue inserir matérias transversais, a inclusão ela entra como transversal também e se faz parte disso. A gente tem uma diversidade de assuntos, vou parar, senão vai ser muito, né? Mas, assim, também convivo com grandes dificuldades em relação a isso, dentro dos conselhos, onde as pessoas falam, mas aonde eu entro nisso? Aonde eu consigo estar dentro disso? Eu também encontrei uma criança, né, em uma das nossas palestras que nós ali informamos e educamos, e eu falei assim, o que você quer? E aí o jovem falou assim, ó, eu quero ter um carro quando eu crescer. E aí perguntei para aquele outro jovem, ele levantou a mão, ele falou assim, eu quero ter uma cadeira de roda daquela que tem umas rodas esfirra,
né, umas rodas esportivas. Por quê? Porque ele era deficiente. Então, neste momento, eu senti que ele queria se igualar, ele queria estar, né, no mesmo posicionamento de todas as outras crianças. Ou seja, ele se sentia que ele estava sendo ali excluso, estava sendo algo diferente para todos os outros. Então, para mim, ver que hoje, no Maio Amarelo, estamos fazendo a campanha que, no trânsito do Brasil, 3 crianças morrem por dia de acidentes fatais, né, é falar de uma sociedade que falta educação. Então, eu agradeço e espero que a gente tenha muito mais experiências. Não vou contar outras, né, igual eu contei para o meu amigo aqui, tinha um amigo que tinha deficiência, e a gente brincava com ele, e chegou uma época, devido à situação financeira, que a gente foi no Ferro Velho comprar metais para construir uma perna para ele. Então, eu acredito assim, que quando a gente é criança, a gente sonha muito. Qual o seu nome? Douglas. Douglas, muito obrigada. Essa posição do Douglas, você tem alguma pergunta? Não, a pergunta Não, você queria dar o seu depoimento. Era dar o depoimento e dizer, entender para eles assim, que a inclusão hoje, né, para você conseguir colocar ela, qual é o principal fator? Não é só o fator, questão assim, do que precisa colocar, mas colocar mobilidade também. Por quê? Porque muitas vezes os pais não têm condições de transportar, de fazer esse processo acontecer. Então, talvez será que esses 3%... Douglas, essa parte eu acho assim, muito boa a sua colocação, inclusive é uma das bandeiras da Fundação Volkswagen, é mobilidade através da inclusão. Eu queria complementar, aproveitar o gancho da fala do Douglas para fazer uma pergunta para vocês. Pensar numa cidade inclusiva, né, naquele conceito da cidade educadora, né, no nosso sonho de que a educação não está só dentro dos muros da escola, uma sociedade educadora. Ela começa na escola ou ela é como está propondo ali o Douglas, ou ela vem de múltiplas fontes? Como é que é isso no olhar de vocês? Mobilidade, de fato, é uma variável essencial para a gente conseguir garantir igualdade de oportunidades. Estou lembrando que essa semana eu peguei o metrô, eu vim aqui no Itaú, e no retorno eu fui fazer baldeação na Estação da Luz e não tinha elevador. Eu subi na escada rolante, enfim. E ali, mais uma vez, eu me senti bem vulnerável, né? Coisa que fazia tempo que eu não me sentia assim, me senti muito vulnerável tendo que subir uma escada rolante. Então, sociedade inclusiva precisa ter a questão do transporte urbano como algo estratégico. Claro, eu acho que o Vitor quer aproveitar e fazer uma colocação. O gancho, porque a Fundação ela trabalha, como eu disse no começo, a mobilidade urbana, a mobilidade social e a inclusão de pessoas com deficiência. Elas são 3 causas paralelas, mas que se complementam, né? Então, a gente entrevistou há algum tempo a Liliane Garcês, que trabalha com o Rodrigo Mendes, ela é gerente de programas do Instituto, e ela falou uma frase que, para mim, foi muito marcante, que não existe pensar em direito se você não está lá. Então, se a pessoa não está lá, se ela não tem acesso, se ela não chega lá, é muito complicado a gente falar em direito. Então, a questão do acesso é uma prerrogativa essencial. Então, também não tem como a gente pensar em mobilidade urbana sem pensar na inclusão de pessoas com deficiência e também mobilidade social, porque parece um conceito muito abstrato, mas quando a gente pensa em mobilidade social, é você oferecer oportunidades para aquela pessoa que está ali sem emprego, numa situação sem renda, para que ela também consiga transitar socialmente. E aí a gente vê casos agora na rede social, está ficando bastante visível, vários depoimentos, até por conta de uma experiência de um aluno da USP, com quem eu conversei, não sei se vocês chegaram a ver, que ele mora no extremo norte de São Paulo, e ele passou na faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, lá na FEFELESH USP, e primeiro que ele causou um estranhamento porque ele tinha aquele perfil do aluno da periferia, né? Então ele ia com roupa de time, com corrente, contava que as pessoas já achavam que só pelo fato daquele estereótipo ou ele não era aluno da USP ou ele não teria condições de acompanhar. E aí ele também falava da questão da mobilidade urbana. Então, como que uma pessoa que demora 3 horas para chegar no emprego, que demora 3 horas para chegar num centro cultural, para chegar numa escola, ela vai ter a mesma igualdade de oportunidades das pessoas que moram nos principais centros e tem uma barreira a menos, que é a barreira da mobilidade. Então, já dando spoiler, a próxima jornada do conhecimento, a ideia é que a gente trate a relação entre mobilidade urbana e mobilidade social,
Inclusive, eu convidei esse jovem, o Tiago, para participar, ser um dos que vão dar o depoimento. Então, se tudo der certo, ele vai estar aqui para contar a história dele. E eu vou aproveitar que eu estou com o microfone, eu queria fazer uma pergunta. Não sei se vai dar tempo de ser a última, mas eu vou polemizar, né? Já que a gente é de casa, eu acho que a gente pode falar disso, porque eu não preciso nem falar o que está acontecendo no Ministério da Educação, né? Todos nós da educação temos acompanhado, e tem uma série de coisas que nos preocupam bastante. Será que é o meu? Não, não é meu, não. Uma série de coisas que tem nos preocupado bastante, e uma delas é a questão de voltar com as escolas especiais, com a educação especial. Isso é um tema que eu acho que, para nós, enquanto pessoas da educação, acredito que depois do que a gente ouviu aqui hoje, não tem nem o que discutir, né, o retrocesso que isso causa, mas tem 2 outros pontos que eu gostaria de chamar aqui para ouvir a opinião do Rodrigo e a opinião do Jairo, que acabam impactando isso diretamente. O primeiro é a questão do ensino domiciliar, do homeschooling, né, que é uma pauta que voltou. Então, como isso impacta na educação inclusiva, até porque, se a gente vê que, das estatísticas recentes, só 3% dos prováveis 15 estão na escola, já tem uma grande porcentagem fora, o que regularizar o homeschooling pode significar para o tema da inclusão. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que ficar bastante atento e bastante preocupado. Então, isso é um primeiro ponto que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês. Isso vai contra todas as diretrizes da Convenção da ONU. É vergonhoso a gente estar tendo que ouvir isso de uma ministra, enfim. De fato, a gente tem que se posicionar, a gente não deve aceitar esse tipo de colocação. Isso significa retrocesso grave, né, para o futuro dessas crianças, para o que a gente tem como arranjo educacional e para o que o país vai enfrentar como perda para gerações futuras. É um absurdo a gente estar tendo que conviver com isso. Acho que nós temos seguranças fortes lá fora para me proteger depois. A questão do homeschooling é a gente dar, acima de dar o direito para as famílias educarem seus filhos como bem quiserem, é a gente dar direito para diretores de escolas falarem que, bom, seu filho é melhor ser educado em casa. A grande questão dessa discussão, que ela é inútil para o nosso país, você mesmo citou 3%, ela é inútil. Essa discussão não precisa, a gente tem uma série de outras prioridades. A grande questão dela não é a gente proteger a criança que vai estudar em casa, é a gente tirar a proteção da criança que não quer ficar em casa. E parte da sociedade tem uma dificuldade imensa de entender que essa lógica perversa, ela existe hoje, mesmo com a escola em casa não regularizada. Né? Muitos e muitos diretores e professores e agentes de escola olham para a mãe e falam, olha, será que é melhor ele estudar em casa? Será que esse é o melhor ambiente para ele? Né? As pessoas têm que tomar suas avaliações por conta própria. Né? A questão da regressão para a discussão da escola especial também é um ponto que eu apanho demais, mas eu vou sustentar esse meu ponto de vista por muitos anos, é que nós nos entregamos aos apelos de casos restritos. E a gente precisa trabalhar com massas, a gente precisa trabalhar com o todo. Né? O fato de uma criança... enfim, os casos com autismo são as pessoas que as pessoas mais reclamam e tudo mais. O fato de uma criança com autismo ter um problema de estar num ambiente escolar, enfim, ter surtos no ambiente escolar, eu sempre digo o seguinte, bom, então nós precisamos cuidar do psicológico e da saúde dessa criança. Porque diversos psiquiatras, psicanalistas dizem que uma criança que tem surtos sem parar dentro da sala de aula, é porque ela tem um problema anterior. Ela não é o autismo que está fazendo aquilo com ela. Né? É porque o autismo não está tendo um tipo de acompanhamento que ela precisa. Né? Ela pode ter um surto em sala de aula? Pode. A gente pode criar uma situação ali, e é por isso que existe o conceito de escola inclusiva, para a gente estar minimamente preparado para situações. Né? Mas a gente usar o exemplo de que uma criança está sofrendo, ou, enfim, que a criança está mal colocada para criar uma lei para todos, é de partir o coração. Né? E por isso que, quando eu recebi esse convite, eu fiquei muito contente. E tenho recebido outros para discutir a escola inclusiva e para fortalecer esses conceitos. Né? Porque, senão, a gente vai perder para as exceções, infelizmente.
O Jairo escreveu um artigo ótimo sobre esse assunto. E não que teve a deu o que chance de falar. ler. Aham. Vale a pena entrar na página do Jairo e ler o artigo que ele escreveu sobre esse assunto. Impressão minha, eu estudei na Argentina há 2 anos, e lá eles têm esse homeschool, faz parte da cultura do argentino. Eu acho que seria interessante ver o que acontece na Argentina, de fato, com relação a isso, se ele faz a exclusão, porque eu percebo que a restrição nossa é muito mais pelo medo das consequências de tirar da escola crianças que queiram estudar ou que têm o direito, que esse direito não seja respeitado, e não só o fato de que pode haver uma outra forma da criança ser educada que respeita os pais, eu não sei. Lá na Argentina, eles têm uma forma diferente de ver esse homeschool. Eu acho que seria interessante verificar o que acontece lá. Quando eu estive lá, faz uns 4 anos, eles ainda não tinham uma lei, de fato, que regularizasse a questão da educação inclusiva. Eles estavam ainda atrás do que a gente conquistou como um marco legal. E eu não me interessei muito pelo que eu vi lá. Mas eu diria que eu me interessaria menos ainda, porque já parte de uma premissa que você está tirando o direito do convívio, né? Enfim. André, eu acho que tem uma colocação que o Jairo pôs para mim quando a gente estava falando desse tema, né, Jairo, que eu gostei muito, me corrija se eu estiver errado. É assim, quando a criança tem necessidade, quando o melhor ambiente para a criança com deficiência é a casa, como bem colocou o Jairo, pela experiência que ele tem de acompanhar leitores do Brasil todo há tantos anos, não tem Ministério Público que vá recusar isso, não tem justiça que vá recusar o direito dessa criança estar na casa. Então, acho que o nosso lugar de fala aqui nesse momento, que o Rodrigo e o Jairo quis colocar, foram essa preocupação. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda está nesse momento, talvez, de aumentar esses 3% e lutar com uma série de barreiras que, como o Vitor colocou no começo, são barreiras que não estão na criança com deficiência, são barreiras que estão na sociedade, dentro nos pais, nos professores, em mim, em você, em todos nós, que não estão permitindo que essa criança vá para a escola. E aí teve uma pessoa que levantou a mão ali, e depois a gente está aqui para continuar conversando. Isso não quer dizer, André, que não haja exceções, mas como política pública, como uma diretriz para a rede de ensino, essa é a minha preocupação, a gente dá uma mensagem que na largada ela já vai contra a perspectiva inclusiva, né? Bom dia, sou professora de artes numa escola pública do Estado e agora há pouco tempo da prefeitura. Eu vou fazer um desabafo, porque assim, eu vou contar o que eu sinto. Para a gente é muito difícil, eu me formei em 87, não se falava de inclusão, não se falava de deficiente. E o que eu posso falar, que eu percebo por mim e pelos professores na nossa volta, é que a gente sente muito medo dessa situação, muita insegurança, porque a gente não tem conhecimento. Na prefeitura, eu até vi que eu acho que teve um ano de debates que se passou, mas eu que acabei de entrar lá, já não participei desses debates. E a gente cai num problema que parece bobo, mas que não é, que o professor é muito mal remunerado. E que é aquele problema que o Rodrigo falou, que falta tempo para a gente preparar as aulas. E, para se preparar, eu hoje dou aula das 7h30 da manhã às 9h30 da noite, sem parar. Eu tenho, nesse horário todo, 6 horas aulas, que é para estar arrumando minhas coisas. Não dá nem para preparar uma aula, muito menos para pensar numa pessoa que tem uma dificuldade e eu não sei como lidar com essa dificuldade. Então, quando o professor passa, e eu não sou uma pessoa que vai muito brigar, eu sou uma pessoa que eu sou meio acomodada, porque eu acho que fazem muito e não acontece nada. Então, assim, quando me pedem que eu tenho que parar, eu paro. Mas, se eu puder, eu também não paro, porque eu não estou vendo resultado nem nas paradas que estão tendo por aí. Mas precisa se parar para pensar
no futuro da educação muito sério, porque, do jeito que está indo, não vai ter professor. Tá? Porque o professor ele está frustrado, porque se ele não ensina, se ele não acha que está ensinando, ele não está feliz. Né? E ele quer ensinar e quer crescer socialmente, financeiramente, culturalmente, de conhecimento, e ele não está conseguindo fazer isso. Então, cada vez a perspectiva, nós dentro da escola, é vendo que menos pessoas vão estar indo para essa área e pessoas que, muitas vezes, têm menos condições ainda de aprender. Então, é triste. É triste porque, assim, quando a gente está lá dentro, por mais que eu concordo que a criança especial ela tem que conviver e ela aprende muito com os outros, mas a gente fica vendo que elas estão jogadas. Porque, mesmo que elas, em vez de quando estão acompanhadas, elas estão, sinto, mas é o que eu sinto, elas estão acompanhadas, muitas vezes, por pessoas que também não têm tanto conhecimento que precisariam ter. E isso, olha, eu estou aqui num dia que eu abonei, eu podia ter abonado um dia que eu estava cheia de aula. Eu peguei esse dia, eu deixei minhas 3 aulas, porque é uma coisa que me perturba, que me incomoda. E falta, assim, você vê que tem um monte de cursos em sindicato, do governo. Eu não lembro de ter visto nenhum curso online que tratasse sobre esse assunto. Professora, qual é o seu nome mesmo? Desculpa. Sheila. 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 Sheila, eu faço um link com essa fala da Sheila para passar para vocês, Rodrigo e Jairo, em relação à conversa que a gente teve, inclusive, e do que é colocado sobre a preparação, a importância da preparação do professor em sala, que, inclusive, é uma fala da própria professora Eda, né? Desse professor, da formação do professor ir até a Sheila e atender às necessidades que ela está enfrentando no dia a dia. Eu queria ouvir um pouco vocês sobre isso. Olha, Sheila, muito legítima a sua colocação, e a gente não vai conseguir melhorar a educação sem aumento no investimento, não existe educação inclusiva sem investimento, e eu acho que a gente deve aproveitar essas evidências para que a gente lute por mais recursos, né? E não permitir que isso seja um argumento para que a gente não faça a inclusão. Olha, está tão ruim, tem tão pouco investimento que é melhor não ter a criança. Esse não seria um bom caminho. A gente lançou uma formação em formato online, se você tiver interesse. Está no site portasabertasparaInclusão.org. A gente vai ficar muito feliz se você tiver a chance de ser participante desse curso. É uma formação de 40 horas, com videoaulas, exercícios e orientações sobre como interferir na realidade da escola. E a gente tem que se unir para que o país não reduza o investimento, pelo contrário, né, que qualifique melhor o investimento que é feito hoje em todas as esferas da educação. Jairo, você quer complementar? E aí depois a gente vai encerrando. Tá. Professora, muito me cala o coração o teu relato, mas eu queria também devolver algumas provocações para a senhora. Eu ouço demais, assim, e recebo muito relato de professores falando o que eu faço com essa criança. E eu sempre respondo assim, tenta olhá-la como uma criança. A gente, às vezes, fica procurando manuais e regras e formas de lidar que elas simplesmente não existem, né? E as que existem estão muito bem guardadas e disponíveis no Instituto Rodrigo Mendes. Então, de novo, eu entendo o desabafo da senhora, mas a gente precisa enfrentar essa perspectiva de quando a senhora falou assim, me parece que ele não está, ele fica largado, ele não está aprendendo nada. Professora, eu me vi nesse aluno, sabe, assim, que às vezes é observado como um largado. Eu lanço de novo um desafio. Eu tenho certeza absoluta que ele prefere estar com a senhora na aula de artes do que estar na casa dele. Eu tenho certeza absoluta.
E assim, eu queria que também despertar na senhora, assim, eu não sei se a senhora já ouviu isso alguma vez, mas as aulas de artes para criança com deficiência são paraísos, sabe? Que é onde a manifestação que ela tem é sempre legítima, sabe? E que eu tenho certeza que a senhora tem o cuidado de falar isso aqui está feio, isso aqui não. Não, é a forma que ela tem de se expressar, né? Uhum. Mais próximos, mais na prefeitura do estado, tem alguns que fazem, que são melhores Sim. do que o que a gente usa Certo. de normal. Mas, assim, alguns casos, a gente vê que ele não está nem se interagindo meio com a gente. De novo, eu vou dar uma sugestão. Tem uma excelente fundação chamada Fundação Rodrigo Mendes, que eles têm um desafio, inclusive, que eu acho perfeito, que é uma das coisas mais geniais que eu vi nos últimos tempos, que é o seguinte: o professor coloca um desafio que ele tem em sala de aula e eles vão buscar soluções com especialistas. E, assim, as soluções são brilhantes. Então, acho que se a senhora criar, talvez, 10 situações objetivas e tentar compartilhar essas situações objetivas de dificuldade, né, a gente vai conseguir pluralizar esse problema e tentar buscar soluções mais práticas. Eu queria dar uma palavra final de educação inclusiva, que é o seguinte: uma vez eu participei de uma palestra com especialistas em brincadeira inclusiva, que é um professor da Bahia que está estudando no Canadá. Ele está estudando brincadeiras inclusivas. E ele citou um exemplo de educação inclusiva que eu nunca vou me esquecer. Ele disse o seguinte: se você coloca a criança com deficiência no centro da roda e bota as crianças típicas, sem deficiência, para circular em torno dela, ela vai ficar feliz, ela vai gostar da brincadeira, né? Ela vai gostar, vai cantar junto e tal. Mas a brincadeira vai ser, de fato, inclusiva e ela vai se sentir junto das outras se você der uma fita para cada uma das crianças, que cada uma das crianças leva a sua fita para a mão da criança com deficiência. Então, cada criança tem uma fita que também está na mão da criança com deficiência. E aí vocês circulam em torno dela. Então, essa conexão entre todos é a escola inclusiva, é a brincadeira inclusiva, e muito obrigado a vocês todos. Quer fazer alguma coisa? Viu, professora, eu queria também oferecer um livro que a gente publicou já há uns 10 anos sobre artes visuais na educação inclusiva. Viu, Vicky? Eu queria enviar um livro para a professora, depois você pega o endereço, em que a gente oferece metodologias de como explorar artes, né, de uma forma inclusiva. Uma grande dificuldade é a quantidade de crianças que a gente tem dentro da sala. Então, 34 crianças, 33, para mais uma ou duas inclusivas, a gente não consegue, muitas vezes, até aquela questão, a questão da agressividade que a gente ouve, em geral, não é contra uma pessoa que tem deficiência ou não. As crianças, hoje em dia, elas vêm de um jeito muito difícil de trabalhar, em geral. Então, você, muitas vezes, está apaciguando problemas o tempo inteiro e você não consegue se dar da maneira que você gostaria. Sheila, eu vou te pedir, como eu falei, a conversa ela não se encerra aqui. Mas, Sheila, a professora Eda, que está aqui, ela sabe de perto tudo o que você passou, e ela tem 21 anos, além dos 35 dentro de sala de aula, numa escola que lidou com esses desafios que você está citando. Eu acho que você tem uma oportunidade. O fato de você estar aqui, Sheila, mostra o quanto você se importa. E você tem a 2 pessoas de você uma oportunidade de encontrar muitas respostas e encontrar alguém que pode pensar junto, além das ofertas do Instituto Rodrigo Mendes. Pessoal, a gente ultrapassou o horário, como sempre. Mas tudo bem, eu levo a bronca e não conto para vocês depois, mas eu queria agradecer muitíssimo a presença de cada um de vocês aqui, especialmente da Mônica, da professora Eda, da dona Gildete, do Jairo, do Rodrigo. Quero agradecer à Fundação Volkswagen por ter promovido esse momento entre nós,
como eu já falei 2 vezes, eu reitero, essa conversa, eu acho que o objetivo desse momento é que essa conversa não só não termine aqui, mas que muitas conversas comecem a partir do que foi ouvido aqui. Não só do que vocês ouviram e concordaram, mas principalmente do que vocês discordaram, porque é daí que a gente vai conseguir construir conhecimento e mover pessoas, como diz a Volkswagen. Então, o Rodrigo tem a Vitória, tem a Beatriz aqui, o Jairo tem o e-mail dele, que está no Jairo Marques, Folha de São Paulo, o e-mail dele, esse cara, ele recebe, ele lê tudo isso. A professora Eda está aqui, Mônica, Gildete, e entre vocês eu também acho que tem muita possibilidade de troca. Por favor, vamos conversar, vamos nos conectar e vamos continuar. Muito obrigada.